e aqui nesse anel aqui em Itaipu, na região de Itaipu. Sim. Bom, o que aconteceu, desenrolar? Antes de falar isso, olha como é importante estudar os naturalistas. Lembram que eu falei para vocês dos naturalistas, né? De Darwin, de Spix, Martius. Teve um naturalista que se chamava Príncipe Viid Nieuwid. Ele era, difícil dizer assim, na verdade, hoje seria alemão, né? Mas é daquela região que ele veio em 1815 para o Rio de Janeiro e montou no lombo de um cavalo junto com a equipe dele, financiado pelos seus próprios recursos, e saiu descrevendo a natureza, atravessou a Serra de Noã aqui, saiu descrevendo a natureza do Brasil. Ele tinha uma formação também militar, já tinha combatido em algumas guerras e tudo, então estava acostumado com perigo. Então, aqueles índios com flecha, aquela região de campos ali, aqueles rios, ele adentrava com barco, descrevendo a natureza, correndo risco de receber flechada. Ele foi até o sul da Bahia, descrevendo a natureza do Brasil, fez um livro lindíssimo chamado Viagem ao Brasil. E quando ele atravessa aqui a Serra de Noã, tinha um camarada chamado Senhor Fray Reis. E aí aqueles caras atiravam, né? E ele atirou, porque eles coletavam, ele atirou, né? A gente fica com pena do bicho, mas ele atirou no chamado Sauípiranga, que é o que é chamado mico-leão no passado. Por esse tiro que ele descreve, por essa espécie que ele coleta, em 1815, nós temos certeza absoluta que essa região aqui vivia o mico-leão dourado. E eu até hoje não entendi por que as políticas públicas e ambientais, durante mais de 2 décadas que a gente, ou quase isso, que mais de 2 décadas a gente vem falando sobre isso, por que existindo, inclusive, populações de mico-leão-dourado em cativeiro que poderiam expandir para um território, um parque estadual, uma área protegida, porque, como, modestamente, eu, no ano de 2000, tanto insisti para que esses indivíduos fossem retirados daqui e houvesse um programa de reintrodução do mico-leão-dourado aqui no Parque Estadual da Serra da Tiririca. Porque nós tínhamos uma situação vivendo o Leontopithecus crisomelas, acompanhado de um híbrido de Eucaliptopithecus numa área que outrora era do mico-leão dourado. Por que não retirar esses animais e trazer de volta aquela espécie que era, de verdade, a espécie nativa dessas matas? Isso nunca foi feito. E o pior, levou-se em torno de 14 anos para se iniciar algum processo de monitoramento dessa população. Com relação aos híbridos de Calitrix, penicillata e jacos, nada foi feito até hoje. Mas, com relação ao mico-leão de cara dourada, aquelas 2 famílias que seriam retiradas com grande facilidade, eu tive cuidado hoje de perguntar a um amigo que é do órgão, foi do órgão ambiental e acompanhou todo o processo de retirada dessa espécie, e já se passaram de 1.000 indivíduos. 1.000. 1.000. Imagina o custo que é isso e aonde colocar esses animais. Porque se nós considerarmos que uma família precisa de, no mínimo, 35 hectares, ou seja, uma área de 35 campos de futebol, aonde que tem mata para você reintroduzir esses animais, do ponto de vista que tenha algum, vamos dizer assim, alguma sensatez, né? algum parecer técnico favorável, né? É claro que surgem áreas do sul da Bahia para receber esses animais, vem surgindo iniciativas e tudo, mas 1.000 indivíduos, ou seja, já chegou a esse número e possivelmente já se ultrapassou. O custo e os riscos, os indivíduos que ficam,
que ficam remanescentes que, porventura, você não consegue capturar, eles têm um custo de captura tão grande quanto a retirada dessa grande massa e tem um risco tão grande quanto que daqui a poucos anos essa população venha a ser novamente expressiva, caso não tenha um monitoramento e caso não tenha uma retirada desses indivíduos com a devida eficiência, né? Se vocês imaginarem esse híbrido aqui, ó, de Calitrichus jacus com penicillata, em áreas fáceis de se trabalhar, que são ilhas, né? Uma ilha se torna relativamente fácil, né, de trabalhar. Se você imaginar que no ano de 2012 se calculava em torno de 1.000 indivíduos introduzidos só na Ilha Grande, mesmo que você castre esses indivíduos e tudo, olha o esforço de campo para você monitorar e reduzir essas populações, considerando os filhotes, porque esses bichos procriam numa velocidade incrível, o período de gestação dele é em torno de 140 dias, não passa muito disso, em torno desse... E como você consegue, hoje, controlar essas populações? Então, existe um dilema ético, um dilema ambiental incrível hoje, né? Porque são animais muito próximos a nós, inclusive, mesmo que não fossem, mas são nossos parentes próximos, né? Porque nós somos primatas também, e que não tem culpa nenhuma disso, né? Eles estão cumprindo o papel deles de sobrevivência e reprodução, que a natureza os imprime, né? Como a nós mesmos, né? De Sim, sabe, eu sobreviver. até ia te perguntar isso. Né? Eu ia te perguntar sobre essa questão do dilema ético, de questão de castração desses animais, assim, que é uma A coisa que é questão da muito... castração, eu não vejo problema nenhum. O problema que eu vejo na castração é a ineficiência. Não é, é ineficiência. Eu estou dizendo que dentro de uma ilha, só a Ilha Grande, eu não estou falando de Caxias, Nilópolis, Niterói, Itaipuaçu, Maricá, o estado do Rio inteiro, não. Né? Eu estou falando o bairro de Caraí, Santa Rosa, tudo. Não estou falando isso, não. Estou falando uma ilha que é fácil de trabalhar. Você acha fácil uma população que tenha, no mínimo, 1.000 indivíduos vivendo numa única ilha, você conseguir viver lá no alto das árvores? A gente não consegue dar conta nem dos cachorros que não têm dono na cidade. Então, quando se fala em bioinvasão, quanto mais precocemente forem tomadas medidas de controle e monitoramento, maiores são as chances de sucesso e muito maiores são, e muito menores são os custos, né? E mais éticas também se tornam as ações, possivelmente, né? Então, há muitos que preconizam a eutanásia de animais silvestres, a gente vê profissionais formados falando isso. A gente respeita as opiniões, só que a gente também não compartilha da mesma opinião. Agora, que é um problema gravíssimo ambiental que precisa de uma solução, não venha me perguntar a altura que se deixa que um problema vire um caos. Solução a gente dá, como eu dei há 20 anos atrás, a gente tira esses leontopterus daqui, vamos tirar esses bichos daqui, vamos fazer, isso é rápido. Né? E os órgãos ambientais, os poderes públicos são lentos, morosos. Né? Tanto que o caso dos calitriques, desses híbridos, perpetuam. Se discute, mas perpetua. E outros problemas ambientais vão se agravando. É o caso, por exemplo, do Saimiri sirius. Esse animal tem vários nomes, né? Mico de cheiro, quem trabalhou com esse primata sabe que quando você entra dentro de um laboratório tem um saimiri, ele tem... Os primatas têm, os micos-leões têm um olor assim que lembra um meio leitoso. O saimiri tem um cheiro muito... Eu tenho muita dificuldade assim de lidar muito próximo, mas faz parte da profissão, né? Pelo processo alérgico que eu tenho. Mas esses micos são chamados micos de cheiro, mão de ouro, em inglês, quarry monkey, em alemão, macaco de cabeça morta, eu não sei por que eles falam isso, Totenkopfnaffe, ou seja, e na nomenclatura latina como Saimiri, que é um nome indígena que foi adotado
dentro da nomenclatura científica. Ora, esse bicho ele vive em plena região amazônica, né? A meia altura na floresta, formam grupos de grandes de 30, 40, há descrições na literatura de mais de 100 indivíduos desses grupos, possivelmente pela união temporária de 2 ou mais grupos. E, enfim, tem um período de gestação em torno de 167 dias, depende do autor quando escreve também, mas em torno disso aí de 160 a 170 dias. E são primatas neotropicais que vão desde o leste, ali da floresta da Colômbia e do Peru, e passa por todos esses estados brasileiros, né? Ali do Pará, Roraima, Amapá, falei Pará, né? Tocantins, aquela região ali, até o parte do Maranhão. Bicho amazônico. Esse bicho, vocês acreditam que ele vive aqui no Rio de Janeiro desde 1998, tem registro dele, e ninguém nunca fez nada. Esses animais foram introduzidos, muito possivelmente pelo tráfico de animais selvagens, e vivem na floresta da Tijuca, ou seja, dentro de um parque nacional. Eu não sei o tamanho da população agora, mas que desde aquela época de 1998, tem registro de um autor chamado Bueno, que já vinha falando isso, e eu também venho alertando sobre essa questão já há bastante tempo. E para quem estuda epidemiologia, para quem estuda zoonoses de forma geral, é muito importante reconhecer esses indivíduos, porque quando você dá um surto de uma doença, vem cá, quais são os fatores que estão em jogo dentro desse xadrez que é a questão socioambiental, né? Por exemplo, o Saimiri sirius, ele é um reservatório, é um animal que ele pode ser portador do herpes vírus T mesmo, T de tatu, herpes vírus T, né, que é uma zoonose que pode acometer os humanos, por exemplo. Então, assim, não é só pela questão zoonótica, mas é a questão da posição funcional desse indivíduo e das questões correlacionadas aos impactos de um bioinvasor, principalmente um primata, que ainda estão pouco elucidadas, estão pouco esclarecidas, porque certamente impacta a biodiversidade da Mata Atlântica. Ele não coevoluiu aqui. As espécies que estão convivendo com a presença dele tampouco coevoluíram com ele. Uma graça esse animal. Essa foto eu fiz ainda quando fotografava com analógico, nem existia digital ainda. Eu gosto dela. Enfim, está aqui, observado na cidade do Rio de Janeiro desde 1998. Então, essa história aqui dos micos-leões, que eu já expliquei para vocês, né, que já foi bem falado, eu vou me colocar à disposição para algumas perguntas no final. Aqui, recapitulando, vocês separem essa... É curioso, eu falei no último encontro que os rios na região amazônica propiciaram muito essa especiação, né, de primatas, essa separação. Mas não é só Amazonas, não. Se você pegar toda a bacia hidrográfica do Brasil, os rios eles delimitam muito assim, quase que precisamente os territórios de algumas espécies, né? Então, por exemplo, quando você pega aqui a margem norte do rio Jequitinhonha e a margem sul do Rio das Contas, no Nordeste, elas caracterizam muito bem o território do Leontopithecus crisomelas, o mico-leão de cara dourada. E aí vem o ser humano, constrói ponte, traz o bicho de lá, bota dentro de um carro, de um caminhão, vende numa feira e vem parar em outro lugar que, do ponto de vista ambiental, é quase um outro continente, né? A distância do estado do Rio lá para o sul da Bahia é enorme, né? E aí ele veio, evidentemente, ocupar nichos que antes eram ocupados pelo mico-leão dourado. Se a gente vê esse mapinha aqui mais em cima, que está petititinho, esse que está um 2zinho é o Crisomelas, 1zinho o Leontopithecus rosalia, que é o mico-leão dourado, o 3 aqui, mais no interior de São Paulo,
é a área de distribuição do mico-leão preto, que é o Leontopithecus chrysopithecus, e o 4, bem aqui na ilha dos Piragui, adjacências, onde foi descoberto, não é redescoberto, descoberto o mico-leão de cara preta, que ele foi descoberto em 1990. Nessa época eu já era primatólogo, vamos dizer assim, e o bicho foi descoberto naquela época já ameaçado de extinção. Você vê que a primatologia, a ciência, ela traz surpresas, né? E o animal nem reconhecido em 1990 foi ontem, né? Para a minha geração, né? Dos seus pais. Então, aqui umas fotografias mostrando, reparem vocês essa fotografia aqui embaixo, aqui em Itaipu, o mico-leão de cara dourada, num comedouro construído naturalmente por famílias que viviam ali na região, para oferecer comida, e ele vivendo, dividindo território, espaço, e também fazendo fusão de grupos com o híbrido de Callitrichus com penicillata. Né? Aqui o mapa da região que eu estava dizendo para vocês, se a gente observar aqui a Praia de Caraí, a nossa faculdade fica mais ou menos Praia de Caraí, não, Praia de Caraí, desculpa, está aqui, a nossa faculdade está por aqui. Então, se a gente observar um pouco mais para essa região, a gente vai ver a divisa aqui do município de Niterói com Maricá, a Serra da Tiririca, e nesse meio aqui, né, o que seria o Parque Municipal Darcy Ribeiro, que foi incorporado à Serra da Tiririca, e tudo hoje é um único parque estadual. Né? Um único parque estadual. Niterói é uma cidade que possui pelo menos 50% da sua área territorial em mata. É sensacional se o Brasil fosse assim, né? E essas matas aqui, embora secundárias, né, esse estudo de caso que a gente falou se deu principalmente nessa região aqui, ou seja, esses dois grupos de duas famílias de Leontopithecus crisomelas viviam nesse fragmento florestal aqui. Uma mais para o lado de Rio do Ouro e outra mais para Itaipu. Depois eles expandiram, tomaram conta da Serra da Tiririca inteira, e aí foi feito, através de uma organização não governamental contratada em parceria com o INEA, a retirada desses animais daqui, que esse processo vem ocorrendo até hoje, né? Junto com o apoio do Centro de Primatologia do Estado do Rio de Janeiro, que também pertence ao órgão INEA. Professor, Oi. Os Leontopithecus também podem transmitir raiva? Pode. O pode não significa que tenha algum artigo confirmando que ele tenha transmitido. Pode porque ele é um mamífero de sangue quente, né? Ou seja, é um mamífero. Já comprovadamente, os Callitrix, principalmente os jacos, têm sido incriminados como um veiculador direto do vírus, e nada impede que os micos-leões dourados possam, em dado momento, serem comprovados nesse sentido, embora que não haja nenhum trabalho até o momento relatando essa condição, vamos dizer assim. Tá bom, Breno? Só porque, desculpa, só porque me travou na hora aqui no meu computador, mas Problema não. o Callitrix aureus, ele é ameaçado por esse híbrido, né? É só porque quando travou, é o aurita, né? O Callitrix aurita é o único Callitrix, ou seja, não é o único representante da família Callitrichidae, porque o mico-leão dourado também é do estado do Rio de Janeiro. Mas é o único do gênero Callitrix que é nativo do estado do Rio, mas não das baixadas. O mico-leão dourado, ele é dessas matas úmidas, dessas regiões mais pantanosas, até que foram drenadas, né, da bacia do Rio São João, que era muito úmida, matas úmidas, né, que foram drenadas, os rios foram retirados, os meandros deles, né, aquilo foi transformado em pasto, mas aquelas áreas de baixada, de baixa altitude, né, nada que ultrapasse 500 metros, nem chega a isso, essas áreas de baixa altitude, principalmente aqui de Barra de Guaratiba,
até hoje a região de Tucuns, e há alguns autores que falam que a distribuição do mico-leão-dourado ia até a divisa com Rio Doce, com o Espírito Santo, embora que isso sejam registros históricos que se hipotetizam. Mas já o Calitrix aurita já é um animal mais de serra, né? O sagui da serra escura. E essa dispersão desses híbridos, a partir desse polo aqui do Rio de Janeiro, que foi adentrando para o interior, subindo as serras, e continua esse processo que pode ser até mensurado. Quantos quilômetros? Tem gente que, olha, ele está andando mais ou menos tantos quilômetros, eu não vou arriscar falar aqui, mas anualmente, que vai se dispersando, e hoje praticamente esses híbridos estão em quase toda a parte do estado, em boa parte dele, e alcançando as áreas, principalmente áreas de Mata Atlântica protegidas, inclusive parques nacionais, como o de Itatiaia, onde vive o mico-leão, perdão, onde vive o sagui da serra escuro, que vem sofrendo essa hibridização, verdadeiros monstrinhos, sabe, Levinho? Monstrinhos. Você olha, você não sabe que sentimento você tem, porque você olha, tem um pesar tamanho de ver aquele animal lindo sendo poluído geneticamente por conta de uma ação antrópica e também por que não dizer, uma certa negligência do poder público no sentido de não encontrar soluções para um problema que foi se agravando e a cada vez se agrava mais. A negligência se deu mais no passado. E uma coisa que Branda perguntou, e agora eu fiquei com dúvida, em relação à febre amarela, por exemplo, tem algum estudo em relação a esses animais e a transmissão da febre amarela? Sim. Se, com relação à febre amarela, inclusive, os primatas eles são indicadores, né? Na verdade, são indicadores. Então, com esses surtos que foram relatados, que foram acontecendo, houve muita morte, inclusive de humanos predando esses animais e mortes também, mortes devido à própria febre amarela. Esses calitriques, jacos e penicillata, eu desconheço o relato, mas a boa parte da população de primatas neotropicais sofreu com esses surtos, perdas, né? Muitas perdas. Rapidinho, só para complementar, sabe? É que eu trabalhava num laboratório de flavivírus da Fiocruz, e lá fazia um monitoramento direto das amostras de primatas. Qualquer primata que morria no estado do Rio de Janeiro ia amostra de fígado, de baço, para o laboratório. E existe esse monitoramento que é feito pela Fiocruz. Acho que até agora, assim, não estava dando tudo negativo nos últimos meses. Mas já teve amostra positiva de sagui, sim, com febre amarela. Né? Bem lembrado, Débora. Bem lembrado. Vamos seguindo? Bom, a gente pode vir a discutir, e às vezes também a gente, tem hora assim que precisa, né, ligar os circuitos e se estabelecer em determinada doença, em determinada condição, e às vezes uma ajuda assim é muito boa. Mas se o grupo tiver interesse, a gente pode discutir um pouco mais essas zoonoses, a própria febre amarela, a revista do Conselho Federal de Medicina Veterinária, há poucos anos atrás, não mais que 2 anos, alguma coisa nesse sentido, publicou uma revisão, um trabalho sobre a febre amarela e esses primatas neotropicais que eu me recordo bem interessante. E, claro, uma vasta literatura que a gente pode rever. Bom, eu vou deixar os primatas agora de lado
E vou falar um pouco mais de outros estudos de caso, de outros bioinvasores, né? Deixando sempre a janela aberta para quem quiser retornar e fazer alguma pergunta. Aí eu costumo, às vezes, falar assim, poxa, é preciso que o aluno saiba distinguir a diferença de um pardal para um tico-tico, né? Assim, uma forma de brincar, de dizer assim, cara, a gente não pode trabalhar dentro de um hospital e não ter essa curiosidade, né, de você reconhecer as espécies, porque cada uma tem seus hábitos, tem as suas características biológicas, ecológicas, que são importantes para o clínico. Mas o pardal é esse bicho que vocês estão vendo aí, né? Um macho, né? Essa região aqui da cabeça, que é o chamado píleo, o píleo bem cinza, um macho. O macho possui esse colar aqui que lembra uma gravata e o bico preto. Já a fêmea, se vocês verem essa foto aqui ao lado, ela costuma ser mais robustinha, mais robusta, mas ela tem uma coloração mais uniforme. E do ponto de vista ecológico, procura se relacionar que esses animais se tornam mais camuflados quando estão nidificando, né? Quando estão no ninho. Por isso, as fêmeas de aves geralmente não são tão chamativas, porque geralmente elas, boa parte das espécies, a grande maioria, elas que fazem o choco, né? Fazem a nidificação. E o pardal é um animal que a gente cresce já na infância, a gente sabe que não é um animal brasileiro, propriamente dito. E a importação dele, existem algumas controvérsias na literatura. Alguns falam em 1906, outros falam em 1907. O próprio autor Sick, num artigo dele, fala em 1906 e depois fala em 1907. Mas o fato é que, nessa época, houve uma importação de Portugal, né, lá de uma região, Lessa da Palmeira, foram trazidos em torno de 200 de pardais e soltos na Praça da República. Muito se discute da justificativa dessa importação, e aí alguém falou em febre amarela, a gente tratou agora, mas a questão, principalmente da política de sanitização, da política sanitária, a época de Oswaldo Cruz, se crê, assim, por muitas as histórias, que o pardal estaria dentro de uma proposta, vamos, de sanitização, ou seja, por controle de insetos de uma forma geral que pudessem transmitir doenças, né? Entre eles, insetos que pudessem estar associados aí a doenças à época, como a própria febre amarela. Então, essa seria uma das justificativas da importação dos pardais. Nada me tira na cabeça também desculpe assim, talvez essa síndrome esse complexo de inferioridade, não sei, esse complexo que o Brasil parece que carrega de achar que tudo do exterior é melhor. Então, essa coisa de tentar dar um ar europeu, de dar um ar menos brasileiro no Brasil, talvez tenha ou não tido alguma influência do ponto de vista de europeizar a paisagem brasileira. Mas o que mais é aceito é essa justificativa de que ele foi trazido para controle de invertebrados, de insetos, de uma forma geral. Então, ele é um animal onívoro e acabou se adaptando muito bem nas cidades, e, a partir daí, ele se dispersou, ele foi por diversos caminhos que a literatura não relaciona como, mas com a abertura de estradas, ferrovias, ele foi adentrando no interior do Brasil e acabou se estabelecendo praticamente em todo o território nacional. Não é um animal que se adapta bem a ambientes florestais, mas ele pode sim se relacionar a ambientes relativamente preservados em unidade de conservação.
mas são animais em ambientes extremamente urbanizados, podem se tornar um pouco inviáveis. O pardal tem uma alta capacidade reprodutiva, eles podem reproduzir em colônia, mas podem reproduzir também solitariamente, costumam formar casais que mantêm unidos durante... Essa coisa de manter unido durante a vida toda que a literatura fala, a gente tem que ter um pouco de cuidado, mas que pode se manter unido durante a sua existência. Enfim, e se tornou um membro da fauna urbana, pássaros domésticos. Então, aqui ele diz, a capacidade com 3 posturas ou mais por ano, né, de 2 a 3 filhotes em média, bastante territorialista. Eu botei esse filmezinho aqui, né, porque esse não é o tico-tico, mas sim o tico-tico do campo. Eu filmei esse bicho um dia desse, lá na Serra da Canastra, tico-tico do campo, tá vendo? Então, assim, os tico-ticos, como aqui, esse tico-tico aqui, ó, o Sonotrichia capensis, que é outro tico-tico, ele tem uma certa equivalência ecológica com o pardal. E é preciso aprofundar os estudos se essas populações de pardal vêm a substituir as populações, impactar as populações de tico-tico, que é natural do Brasil, considerando que esses animais são nativos do Brasil, enquanto o pardal não. O fato é que nós observamos que ambientes mais preservados, mesmo que sejam fazendas, áreas relativamente transformadas, mas que detêm muitos aspectos da natureza, rurais ou florestais, em ambientes mais naturais, a população de tico-tico prevalece, enquanto que os ambientes urbanos, a gente, em praças públicas, então, a gente vê mais a prevalência do pardal. Para ajudar na diferenciação, fica muito fácil para vocês nunca mais esquecerem a diferença de um pardal com tico-tico. Assim, olha, do ponto de vista do macho, você olha a cabeça do animal, a cabecinha dele, o píleo é cinza, enquanto a cabeça do tico-tico é riscadinha. O tico-tico é riscadinho, tá vendo? Ele tem a cabeça riscadinha de preto aqui em cima, tem uma linha preta riscando, uma de cada lado assim, enquanto a cabeça do pardal, você vê o bico do pardal é preto, do macho, do tico-tico já não é, mas, ou seja, tem algumas outras diferenças, assim, desse ocre aqui na região do pescoço, mas se olhar a cabeça, vocês vão ver a diferença. A literatura costuma, no meu entendimento, às vezes ser um pouco rígida, quase cruel com algumas espécies, né? Então, se atribui assim, a presença do pardal, a possibilidade desses ninhos, já foram identificados ácaros que podem acometer humanos. Então, alguns ninhos de pardal já se identificaram. Já se identificou em ninho de pardal o barbeiro, uma espécie de triatoma sórdida, que está vinculado aí à doença de Chagas. São relatos, né, de algumas zoonoses que se atribui a possibilidade de que a presença do pardal possa potencializar a aproximação desses agentes vinculados ao ciclo de algumas doenças, né? Mas vamos com cautela com isso, né? Porque às vezes um simples artigo de uma determinada questão pontual não generaliza realmente, ou não faz com que seja necessário uma tomada mais drástica frente à população desses animais, né? Esse animal também, muito gracioso, o bico de lacre, ele tem, se vocês repararem, o bico rosado, que segue esse tom avermelhado ao redor dos olhos e pós-orbitalmente aqui, dando a impressão de que houve um lacre, né? Bico de lacre. Se atribui esse nome a isso, mas esse animal, ele é africano, ele foi trazido ainda
por volta de 1870, teve uma pessoa em especial, que eu estou tentando lembrar o nome dele, Hosman. Na época de Dom Pedro II, lá pelos anos de 1870, esses animais foram importados e acabaram sendo soltos no interior de São Paulo. Então, já se sabe de populações no Rio de Janeiro desde 1918, né? Mas essa importação aconteceu por volta de 1870. Navios mercantis, navios negreiros, que trouxeram esse animal da África. E, curiosamente, ele chegou no Brasil e ele encontrou um capim que também era africano, mas tinha chegado antes dele, que é o capim colonião, né? Que até o Nicolas me lembrou esses dias que ele atualizou-se o gênero dele. Eu tenho usado o nome panico máximo, mas de acordo com os professores especialistas em forragicultura da veterinária, ele recentemente trocou de nome. Mas esse capim colonial, ele utiliza não só como alimento, inclusive como material para fazer, com um dos materiais para fazer os seus ninhos, né? Esse animal, é importante que a gente saiba que ele é exótico, mas é um animal muito adaptado a áreas alteradas. Aí formam bandos de 10, 20, 30 ou mais indivíduos. Eu tenho visto bandos enormes de bico de lacre, mas não se tem relato assim, de um impacto negativo que ele esteja causando, de fato, no ambiente. O que se sabe por ele ser granívoro, e essas espécies, esses ambientes alterados, terrenos baldios, né, áreas que foram desmatadas, bordas onde os capins, principalmente esses exóticos, crescem e dão semente, isso favorece a populações de espécies nativas de passeriformes, como o tizil, como diferentes espécies de coleiro, né, os coleirinhos, de forma geral. Mas eles se entendem muito bem ali e, de alguma maneira, embora possa haver alguma competição por alimento, a abundância de semente desses capins é tão grande que o período onde ele dissemina semente, que essas populações visitam essas áreas, que, particularmente, a minha hipótese é que não há nenhum impacto expressivo, até mesmo porque são áreas alteradas que outras espécies da nossa fauna têm se aproveitado também, e foi um bicho que se estabeleceu, o bico de lacre, na avifauna brasileira, de muitos que acreditam nem sabem que essas espécies têm sido muito perseguidas porque são animais de certa beleza e que, do ponto de vista da ilegalidade, pela facilidade que eles ocupam espaços, eles acabam se tornando relativamente, vamos dizer assim, a preços no comércio ilegal do tráfico de animais selvagens ou silvestres, vamos dizer assim, mais acessíveis para aquele desavisado infrator que eventualmente queira cometer esse crime de comprar esses animais. Então, historicamente, ele também